Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Começando mais um programa Culto no Lar, eu misturando os programas. Começando mais um Culto no Lar. Hoje a titia vai ser bem breve, tá? Vocês podem até perceber que a gente se preparou um pouco assim no improviso, porque eu tô com um pequeno transtorno na face. Tô com o lado da face um pouco inchado, uma inflamação que apareceu, resultado de um trabalho mal feito de um profissional aí uns 10 anos atrás que refletiu no dia de hoje. Então a titia tá com um pouquinho de dificuldade de estar falando, mas ainda assim a gente não abriu mão de estar aqui junto, né? Mesmo que a gente tenha que falar rapidinho, falar um pouquinho menos, a gente vai estar junto aí, principalmente depois do carnaval, né? Quem tem uma sensibilidade maior percebeu que não foi fácil, né? O reflexo da energia coletiva do carnaval, mesmo que não tenha saído, tenha ficado em casa, aquelas pessoas que estão na mesma frequência nem perceberam, e é super natural, né? Cada um no seu processo. Então vamos aproveitar aí para a gente poder fazer a nossa prece, nosso culto, agradecendo por mais um processo vencido e que a luz do nosso Mestre Jesus possa estar, né, nos corações de todos. Agradecendo pelo momento, Mestre, de repouso, de descanso, de reflexão, de festa, de confraternização, para cada aquele que escolheu o seu processo, que a sua luz possa estar presente, nos amparando, nos auxiliando, nos equilibrando. Gratidão pela vida, gratidão, Mestre, pela oportunidade do aprendizado, e que a sua luz e a sua paz possa também germinar nos corações daqueles que ainda optam por frequências mais baixas, mais agressivas, mais rudes. Que possamos perceber que somos todos iguais, merecedores do mesmo amor, do mesmo respeito, da mesma compaixão, independente de qual seja a nossa opinião, independente de qual seja o nosso passado. Louvamos ao Senhor, Mestre, todos os dias pela oportunidade de nos conectar, de nos sentir abraçados, acolhidos pela sua luz, pelo seu amor, pela sua compaixão. Que o Senhor possa conservar esse sentimento de conexão, que a gente possa se sentir cada vez mais leve, mediante, Mestre, a sua presença em nossas vidas. E que dê por aberto o culto no lar de hoje. E que assim seja. Vamos lá? Começar rapidinho? Desde a gente voltou do ano passado, que está sendo um improviso, né? A titia não consegue parar para a gente estudar antes, então a gente estuda aqui junto. Nós paramos na semana passada, no capítulo 23, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos continuar. Para terminar hoje, tá? Sócrates não tinha, ele também, emitido uma doutrina análoga, até certo ponto, à do Cristo? Por que, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da terra? É que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens do seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Ver na introdução, no parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, que está falando que Sócrates e Platão, mesmo tendo a ideia muito à frente do seu tempo, as pessoas poucas vezes conseguiram compreender os dois, eles vieram ali para preparar a terra, né, para arar a terra, para que Jesus viesse quando o paganismo de fato tivesse sido gasto, já tivesse assim, cansativo, sem dar fruto, sem dar futuro, aí Jesus chegaria ali com o cristianismo e plip, plantaria a sementinha assim como foi feito, né? Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre. A maior parte
veladas sob a alegoria e a figura. Sobre a alegoria e a figura, daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não poderiam pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos, se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo o que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula dos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Isso foi culpa da doutrina do Cristo? Não. Certamente que ela condena formalmente toda a violência. Só um minutinho. Desculpa. Ele disse alguma vez a seus discípulos: ide matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós? Não, porque ele lhes disse ao contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas próprias paixões. Daqueles que ignoraram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro. Jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido, melhor praticado, isso não teria ocorrido. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas, e tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o tempo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e por fim a luta
fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pôde fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso lhe é preciso também combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras durarão séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. E agora, para encerrar, um parágrafo tão lindo, uma leitura tão perfeita, né? Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele precisa, que sua doutrina iria levantar. Vou de novo. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer com ou primeiro ocorreu com os hebreus, antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. E assim a gente encerra, então, o capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E é mais uma prova, né, de que Jesus sempre soube os passos que nós tomaríamos mediante aos seus ensinamentos. Que nada que nós fizemos aqui, mesmo depois da sua partida, foi surpresa para ele. Ele já veio certo de que a gente não tinha maturidade nenhuma para recebê-lo e que a gente ia machucar ele muito. Muito, porque nós somos egocêntricos, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas e queremos permanecer ali enrijecidos nos nossos erros, na dependência que carregamos das nossas paixões. E ele sabia que para que pudéssemos vencer tudo isso, a gente ia ter que passar por muita turbulência, né? Quanto sangue não foi jorrado em nome de Cristo e, na verdade, né, foi jorrado em nome do egoísmo, do ego, da vaidade, do orgulho, do fanatismo cego, da não interpretação correta das palavras de Jesus, como foi explicado aqui, né? Como que alguém levanta uma espada mediante aquelas palavras tão claras, né? Se pela espada você perecer, perecerá pela espada. Que é algo mais claro que isso, mas não, a gente ainda acha, né, que eu tenho que obrigar o meu irmão a concordar com o que eu acho que é certo, porque eu acredito que eu sei mais, porque eu li isso, porque eu estudei, porque eu sou, porque eu... Então, quando a gente parar de olhar para o eu e começar a falar nós, as coisas ficam mais fáceis e talvez tanto sangue pare de jorrar em nome de Cristo, né? Beleza? Vamos lá, então. O Livro dos Espíritos.
É muito eu, né? Nossa, chega e cansa. Às vezes o povo pergunta, você era tão saideiro, gostava tanto de sair. Nossa, cansada de ouvir eu dos outros. Na hora que você fala, nem. Não tem ninguém nesse mundo que não sofre, não, gente. Todo mundo sofre. Porque que só o eu é o importante. Cara. Vamos lá, então. O livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3, capítulo 12 das Paixões. Começando aí, então, uma leitura nova no capítulo 12. Vamos lá, das Paixões, pergunta de número 907. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo? E os espíritos respondem, não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem. As paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz, que causa o mal. Gente, querer alguma coisa não é errado, tá? É natural, até porque esse desejo de querer algo que movimenta o ser humano. Eu quero um carro. Para eu ter um carro, eu preciso estudar. Para eu poder arrumar um emprego, para eu poder ter dinheiro, para eu poder ter um carro. Então, a vontade de ter o carro me motiva, né, a ser melhor. O problema é, eu quero ter um carro. Eu consegui um carro. Agora eu quero um carro que todo mundo olha pra mim. Porque quando eu comprei esse carro, todo mundo olhou pra mim e me achou tão legal. Agora eu quero um carro muito mais potente. E agora eu quero outra coisa que faz todo mundo olhar pra mim daquele jeito. E essa paixão, essa necessidade de chamar atenção, de ser o ponto das atenções, de se achar especial, além do que você realmente é, que traz o desequilíbrio das paixões. Aí eu quero muito dinheiro. Não só o suficiente para eu ter uma vida legal, confortável com a minha família, mas eu quero, como é que eles falam, gente? Esbanjar, não, é uma outra palavra aí que eles falam, que ficou na moda há muito tempo. Deus me livre, graças a Deus eu esqueci. Não, eu quero esbanjar, eu quero que todo mundo veja que eu tenho muito, eu quero postar que eu tenho muito, eu quero não sei o quê. Então é isso que faz a paixão se tornar um veneno, né? A pessoa não ter equilíbrio e achar que é o umbigo do mundo. E achar que tem que ficar conquistando trem e que ser alguma coisa é ter, né? Aí complica. Eu acho interessante quando a pessoa vai se apresentar, ela fala o nome dela e a profissão. E aquilo ali ela acredita que é ela. Você é isso? E se você não fosse isso, você era nada? Se você não fosse médico, você era o quê? Nada? Você não existe? Né? Vamos pensar nisso. Questão de número 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E os espíritos respondem. As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Acho que foi muito claro, né? Não precisa explicar. Perdeu o equilíbrio, já passou dos limites, até a água mata. E aí vem a explicação. As paixões são alavancadas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se, em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se um mal quando tem, por consequência, um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia
a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, você quer saber se você é uma pessoa espiritualizada? Observa seu comportamento, né? Se você é uma pessoa que agradece, pede desculpa, com licença, obrigada, sinto muito, vai com Deus, sinto sua falta, né? Consegue enxergar a necessidade do outro tanto quanto a sua, né? Se você acredita que você pode levantar, dar o lugar para alguém, que você pode se calar mediante alguém que está tendo um ataque de fúria, um ataque de pânico, sem causar muito alarde ou transtorno, um momento de agressão, né? Então é esse tipo de coisa. Se você tem a humildade de aceitar alguém como ela é, com a opinião divergente que ela tem, né? Ah, eu acho que a Terra é plana. Nossa, teve uma pessoa que ficou 30 minutos tentando me convencer de que a Terra é plana. Cara, tá. Eu tenho consciência de que não é. Eu não vou te convencer do contrário, porque eu não tenho intenção disso. É visível que você não está nesse processo. Você precisa acreditar que a Terra é plana. Mas você quer? Fala aí, velho. Pode falar. É até interessante para eu ver de onde que parte essa loucura sua, né? Para eu entender. Então, você não precisa falar, pelo amor de Deus, que viagem, né? Que você tá plano. Hoje em dia é isso, né? O povo não conversa. Quando eles não têm argumento hoje para não virar briga, eles ficam tirando onda, grita, fala e não deixa você articular, porque sabe que se você conseguir falar alguma coisa que seja audível para os outros, você vai mostrar a pequenez mental que ela carrega. Então é isso, deixa a pessoa falar, fica de boa. Cada um tem seu processo. Aí se você é assim, aí você é uma pessoa mais espiritualizada. Você não é uma pessoa santa, não é uma pessoa perfeita e nunca será nesse planeta. Mas você é uma pessoa mais o quê? Espiritualizada. Tá mais próxima ali do que pode falar, não, eu sou cristão, do que aquele que quer sair por aí e obrigar você a ir para a igreja, né? Então a diferença está aí. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Vamos pegar a base do comportamento dele para que a gente possa falar que nós somos espiritualizados ou não. Pergunta de número 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos entre vós fazem este pequeno esforço. Você vê, né? São pouquíssimos que de fato faz esse pequeno esforço. Pergunta de número 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? E os espíritos respondem: sim. Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Para melhor compreensão, vídeo questão neste livro 459. Pergunta de número 911. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-la? Perguntou o Allan Kardec para os espíritos. Eles responderam: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas não estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E eu vou colocar no rodapé desse vídeo, nos comentários, tá? No rodapé não, vou colocar nos comentários um livro de São Germain que ensina isso. Inclusive eu estou estudando isso, foi indicação de uma amiga, foi, nossa, maravilhosa. Inclusive tá tendo um curso desse livro em algum lugar que eu vou descobrir e vou passar para vocês. Já me falaram que eu esqueci. Para vocês perceberem o poder que a mente tem. A gente pode ficar até marombado, entendeu? Sem ter que ficar morrendo na academia. Se você tem um controle mental positivo, se você consegue conduzir a frequência do seu corpo, se você consegue se manter conectado com Deus, cosmos, com quem você achar que nome que você preferir falar. E é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples. Então eu vou deixar aí no comentário, quem tiver interesse de estar estudando esse livro, super recomendo, tá? E vamos para a última, questão de número 912.
qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? E os espíritos responderam: praticar a abnegação de si mesmo. E aqui a gente encerra, então, das paixões do capítulo 12 do livro 3, o livro dos Espíritos. E na semana que vem a gente começa do egoísmo. Beleza? Ai, eu tô achando, gente, a tia é muito teimosa, né? Ela não gosta de dar o braço a torcer. Eu preciso aprender, eu preciso evoluir. Eu tô com muita dor. Mas eu me recuso a deixar de fazer o estudo do livro. Já cheguei até aqui porque eu vou parar. Eu penso assim, nossa, eu tava morrendo lá do outro lado do planeta. Consegui nadar até aqui, eu vou parar. Que é pra quem tá cagado, né? Não dá nada. Vamos continuar. Gente, sábado eu dei aula à base do remédio. E no domingo eu nem falava. Vocês acreditam? No domingo eu não falava, no domingo eu não comia. E aí o que eu fiz? Fui no mato, né? Pegar meus remédios, lógico. Como diz minha filha, fui bater os tambor no mato. Mentira, gente, é porque eu tomo remédio mesmo do mato. Eu não vou na farmácia, não. Tanto é que hoje, né, quem me vê não fala que eu vivenciei isso, né? Se fosse na farmácia, eu ia estar aí, só os efeitos colaterais. E funciona aquela beleza, né? Pra passar, ninguém nem nota. Olha só, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita, tapa na cara semanal, a tia abriu, nem pensou, só abriu. Falando com vocês. Saiu a questão de número 40, ante os cimos, de Emmanuel. Estava sentindo falta, não falei tanto que eu só tirava a leitura dele, que ele me deixou quase um mês sem tirar a leitura dele. Desculpa aí. Tô brincando, gente. Vamos lá. Antes os cimos. Compreendemos a dor que se te vincula ao espírito quando a prova te busca. É como se a morte do coração se antecedesse à dor do corpo, impedindo-te a vegetar nos processos da vida. Arquitetaste a paisagem doméstica no clima de amor e paz e te prendeste a extenso campo de problemas na intimidade do lar. Investiste confiança e ternura em alguém que te deixou a sós, convertendo-te o sonho em amargosa experiência. Perdeste talvez o equilíbrio orgânico e te internastes em longo período de enfermidade ou recuperação, adiando realizações que te parecem fundamentais na conquista da própria segurança. Entregaste pessoas queridas a requisições da morte e carregas lesões do sentimento, sob nuvens de lágrimas que te arrasam as forças. Viste familiares alterando o comportamento a te permutarem a decisão por aventuras estranhas, relegando-te a presença a extremo abandono. Atravessaste a existência em atividade e abnegação, e agora, sem os que mais amas, provavelmente contemplas melancolicamente a face da velhice corpórea. Entretanto, renova-te em espírito e deixa que a fé te reajuste a visão. Nas dificuldades do lar, retens a oficina de trabalho em que resgatas as sombras do passado para o suspirado acesso à luz. Nos seres amados que te deixaram a sós, dispões a instrumentos valiosos que te burilam os sentimentos. Nos empeços orgânicos, possuis agentes preciosos de cura e embelezamento do próprio ser. Nas afeições que se transferiram para a vida maior, contas com tesouros de amor nos júbilos por vindouros. Nos familiares que modificaram a própria conduta em padrões menos felizes,
tens motivos de ensinamento e sublimação. E no desgaste físico em trabalho incessante, descobres novas formas de serviço e esperança, preparação e felicidade. Observa a existência com os olhos do espírito e sublime renovação se te fará cada vez mais bela nas sendas em que avanças. Reflete na sabedoria e na bondade de Deus. Pensa na perenidade do amor e na imortalidade da alma. E seja qual for a prova em que te encontres, reconhecer-te-as a caminho da espiritualidade superior, sentindo por dentro do próprio coração a indefinível alegria do grande alvorecer. Aê, 1975. Muito lindo, né? Eu acho que esse foi para todos nós. Não só para mim, não só para vocês, mas acho que para todos nós. E eu gosto de deixar aqui marcadinho. Eu gosto de ler depois, novamente, sozinha, para eu poder me compreender, né? Com certeza isso não venha por acaso. Vamos então? Ai, vamos que eu acho que o efeito do remédio tá passando. Vamos? Então vamos. Vamos fazer nossa prece. Quero agradecer, mestre, pela oportunidade de servir mais uma vez, por ter me sustentado até aqui, me carregado, na certeza de que eu faria. Gratidão, perdão, mestre, por às vezes sermos tão teimosos, às vezes duvidar de nós mesmos, da nossa força, da luz que nos ampara, que nos motiva e na maioria das vezes que nos carrega. Gratidão, Pai, que a sua luz possa se estender por todo o planeta, limpando cada miasma, acalmando cada coração, equilibrando cada mente, trazendo todos nós novamente de volta à razão, para que possamos continuar a nossa jornada em prol da evolução moral e espiritual. Graças te damos hoje e sempre, mestre, e que assim seja. Que assim seja. Tô rindo, mas tô doendo. Vamos lá? A gente está num processo muito interessante aqui, que fala sobre uma moça que é trabalhadora do centro, a Geralda, muito bonita, que trabalha lá, né, gosta de trabalhar no centro, mas que ela não está indo para o centro para trabalhar, né? Ela está indo para o centro porque ela é uma pessoa carente, não conseguiu desenvolver ali ainda seu campo, né, de relacionamento amoroso. E aí ela não tem ali muito, como é que eu vou dizer? Acho que não tem uma palavra, né? Não tem muito escrúpulo para escolher. Aí ela visa também, né, homens que já têm ali suas vidas definidas, já têm seus casamentos, seus relacionamentos, suas famílias, aí passando por cima, né, da felicidade dos outros, diminuindo a importância do relacionamento alheio. E aí ela gosta de ir para o centro chamando a atenção, para chamar a atenção de um rapaz que já tem ali um desequilíbrio, né, no campo sexual. E aí ela traz para nós essa leitura a priori, né, no início, ela tem muita coisa ainda para ensinar daqui para lá, sobre o respeito ao desequilíbrio do nosso irmão, porque às vezes o nosso desequilíbrio fortalece o desequilíbrio do irmão. Então aqui a ênfase que deu quando a gente estava terminando, né, a leitura, é que esse irmãozinho que ela visa, que ela tenta conquistar, que ela vai com roupas mais chamativas, ele tem um desequilíbrio no campo sexual e é por isso que ele está ali, né, buscando ser melhor para melhorar a sua moral, o seu campo espiritual, né, a sua vida em si, o equilíbrio. E ela, percebendo, ela usa isso a favor dela. Então é um ponto, né, que esse capítulo vem trazer para a gente, tomar cuidado com a nossa caída, com a nossa recaída ou com os nossos desequilíbrios, para não trazer os nossos irmãos também para esse processo tão pequeno e baixo que às vezes a gente acaba passando, né, vivenciando e optando por viver, porque tudo é uma escolha, né, gente? Então vamos lá. Vou levantar, vou voltar um parágrafo para a gente continuar.
Só tenho que tomar cuidado com o senhor Jurandir. O homem vive me observando e já me chamou a atenção 2 vezes, apontando minhas roupas como inadequadas para o trabalho. Está me marcando e por isso não posso dar moleza. O homem é velho, mas tem um olho que só ele. Fiscaliza tudo. Tenho que continuar tecendo minha teiazinha para atrair o pedação. Sei que Aloísio gosta de pernas. Já o vi observando com seus olhares compridos. Várias moças que chegaram para a reunião. Hoje darei um jeito de conferir o interesse dele nas minhas. Vou usar um vestido comprido, mas vou dar um jeito de subi-la um pouco para ver até onde ele se controla. Só tenho que tomar cuidado com o Jurandir. Então, esse é o pensamento dela, né? Pra vocês verem o tanto que é egoísta. Continuando. De nada adiantaram as advertências dos amigos invisíveis que desejavam renovar-lhe os pensamentos, soprando um pouco de respeito e responsabilidade em sua consciência doidivanas. Geralda não assimilava nada que contrariasse a sua intenção de encontrar um companheiro, já que sua dor mais aguda era a de todas as suas amigas terem conseguido constituir família junto de companheiros, enquanto ela, solteira, amargava o título de encalhada, estando na última posição na fila do altar, o que faria seu orgulho de mulher, além de aumentar a inveja da felicidade afetiva dos outros. Então tá aí, né, que explica, mas não justifica o comportamento da Geralda, que provavelmente não conseguiu ainda um parceiro justamente porque não respeita a felicidade dos outros. O mundo é uma via de mão dupla. Tudo que vai, uma hora volta. Beleza? Não imaginava que sua situação era acompanhada de perto, não apenas por Jerônimo e Adelino, mas igualmente por diversos espíritos que em outra existência haviam sido afetivamente ludibriados pela conduta traiçoeira e falsa da moça. Então tá aqui o motivo pelo qual ela emana essa energia de insegurança para os homens que se aproximam, né? Ainda vibra no padrão que ela viveu na vida passada. E aí ela ludibriava os homens. E o padrão energético dela ainda é o mesmo. Entendeu? Continuando. A astuta, cultivadora do prazer, a hoje trabalhadora espírita, havia sido perversa, comerciante das emoções e serviços de antiga corte espanhola no século XVIII. Arrebatando os homens para obter as informações importantes ou simplesmente para esbanjar sua beleza sobre a das outras mulheres, o que lhe garantiria a vitória na competição pelos melhores partidos do seu tempo, que foi lá no século XVIII. Da mesma forma que o ódio das mulheres de seu ambiente social. Então tá aí a prova de que a gente carrega a energia dos atos que cometemos, seja dessa encarnação, seja da outra encarnação, tá? E fica impregnada em nós. Então a gente não adianta fingir que eu sou uma pessoa legal, confiável. As pessoas sentem e não vão confiar em você. Semeando sua trajetória com espinhos e lágrimas, ódios e destruição, granjeou incalculáveis números de perseguidores e premida pelo avantajado volume de débitos, solicitaram uma nova chance de regressar ao mundo através do renascimento em condições de resgatar seus antigos equívocos. Requereu a nova experiência para que fosse fustigada pela beleza física e resistisse às tentações de mergulhar nas mesmas condutas perigosas do passado. Agora seria chamada a disciplina afetiva através da renúncia à vida familiar, a mesma que não soube respeitar
e proteger em decorrência dos inúmeros casamentos que arruinou no passado. Vamos ler de novo, ó. Agora seria chamada a disciplina afetiva da renúncia à vida familiar. Por que, Etienne, que ela não pode ter uma família nessa encarnação? Poder pode, mas ela precisa mudar de frequência. Se ela não mudar de frequência, se ela não melhorar a moral, se ela não começar a perceber que a beleza física não vale nada, que o que importa é o caráter, né? Que a mulher, ela tem uma obrigação caridosa de acolhimento, de conduzir o amor, o respeito, o equilíbrio na família, né? Se ela não mudar seu campo vibratório, vibracional, sua frequência base, aí o que acontece? A mesma que não soube respeitar e proteger em decorrência dos inúmeros casamentos que arruinou no passado, ela não conseguirá uma família no presente. Continuando, renascera com o compromisso do isolamento afetivo, mas sem recordar-se dos verdadeiros motivos. Se revoltava por não conseguir companheiro sincero, precisando defender-se contra os muitos que desejavam apenas usá-la sexualmente. Aproveitando-se do seu corpo bem torneado, bonito e escultural. Sua solidão tinha raízes no passado, mas também sofria o assédio psíquico das almas que haviam sido prejudicadas por ela, que se empenhavam no afastamento dos possíveis candidatos ao matrimônio. Tá vendo que se ela não mudar de frequência, ela não consegue? Se ela tivesse já uma frequência superior, uma frequência positiva, esses amiguinhos que acompanham ela, que não deixam os pretendentes chegar perto dela, já tinha tudo vazado. Então não é que ela vai permanecer nessa condição. Ela pode sair dessa condição se ela fizer a sua reforma íntima. Se ela não fizer, cara, nada vai mudar. Ela não mudou. Por que as coisas vão mudar? Se existe uma pedra no meio do rio, a água passa ali, toda a vida, e se divide naquela pedra. Ninguém nunca tirou aquela pedra de lá. Por que eu acho que a água não vai se dividir ali? Agora, a partir do momento que o meu comportamento mudar e eu tirar a pedra, aí a água vai mudar o curso, não vai? A vida é a mesma coisa. Continuando. Pelo mesmo motivo, tais entidades provocavam estimular os interesses masculinos, tocando-lhes a tecla do prazer e do desejo, insinuando em seus pensamentos a ideia de se aproveitarem da beleza física da jovem, frustrando-lhe o sonho da união. Candidatos a amantes haviam por todo lado, mas voluntários para o casamento não havia nenhum. Ao saber que Aloísio era noivo, seu interesse se acendeu. Tá vendo que ela não mudou de frequência? Seu interesse se acendeu porque isso indicava que se tratava de um rapaz disposto a assumir o relacionamento com o desejo de casamento. Mas ela não se importa em que ela vai destruir a vida de alguém para ela conseguir a dela. Tá vendo que ela não mudou? Nada. Continuando. Mas o que era pior em Geralda, na visão dos amigos espirituais, era o fato de que ela não estava aproveitando as lições espirituais que escutava para melhorar-se nem para aperfeiçoar a qualidade de sua doação no trabalho do bem, através dos quais auxiliaria os perseguidores com seus bons exemplos e os evangelizaria para que abdicassem do desejo de vingança. Tanto ela se transformaria, quanto ajudaria seus inimigos a modificarem seus intentos vingadores. Tá vendo aqui? Se ela tivesse consciência, respeito, ela não precisa fazer muita coisa, não. Ela só precisa ter respeito pela vida alheia. Colocar-se no seu lugar, entender a sua situação e respeitar o outro. Se ela começar a respeitar o outro, já é um grande passo. Como ela não consegue, aí ela ouve esse tanto de treino no centro espírita, não auxilia ela, porque o foco dela é só esse, e não auxilia aqueles que estão atrapalhando ela a conquistar o que ela tanto deseja, porque ela não se faz exemplo. Então eles percebem, ela é do mesmo jeito, eu não vou embora, por que eu vou sair daqui? Ela é a mesma pessoa. E aí fica ali mais uma encarnação, 2, 3 séculos, se for o caso. Mas isso aqui a gente já viu, né?
Tanto ela se transformaria, quanto ajudaria seus inimigos a modificar seus intentos vingadores. Não obstante tais condições favoráveis, a jovem malbaratava sucessivas oportunidades, perdida em pensamentos inadequados que faziam ainda mais fortes o antagonismo e o desejo de revide de seus perseguidores. Geralda não se alterava pelos padrões do Evangelho. Andava com amigas levianas, a quem criticava pelas costas logo depois de vê-las distantes, no intuito de denegrir toda e qualquer mulher a quem continuava vendo como adversária. Obviamente, a concorrência e via em cada uma um perigo em potencial, ou seja, não tem nem o sentimento humilde do acolhimento da amizade, né? Sua alma, infelizmente, era um poço de podridão em pensamentos e sentimentos, totalmente distanciada das realidades sinceras do trabalho do bem. E aqui a gente encerra, então, que eu passei 1 minuto já do meu tempo, com a história da Geralda, e a gente continua na semana que vem. A titia espera estar melhor, né? Tá mais tranquila, que aí ela vai falar, rir, brincar mais. Mas hoje a gente vai parar por aqui, beleza? Graças a Deus a gente conseguiu concluir aí o nosso objetivo. Na certeza de que nunca estamos sós, sempre tem alguém a zelar por nós. Um beijo no coração de vocês, gente. Obrigada pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau.